cavalo de esporte, ele era alimentado principalmente com cereais, né? Principalmente com fonte de amido para suprir a sua glicose demandada pelo exercício. No entanto, o suprimento, a alta quantidade de cereais na alimentação tem levado frequentemente a problemas, principalmente a cólica, podendo se desdobrar em laminite, síndrome metabólica no cavalo. Então, hoje se substitui essa alimentação com amido por fontes de fibras de alta energia digestíveis, como a casca de soja, por exemplo. O cavalo tem limitações, ele tem limitação, por exemplo, da enzima alfa-amilase pancreática, então ele não digere bastante o amido, esse amido acaba passando pelo intestino delgado, vai para o intestino grosso, lá tem uma superfermentação, produção de gases, acidificação do meio, parada do intestino, produção de endotoxinas e pode levar problemas para esse cavalo. O cavalo ele tem uma alta demanda de energia e suprindo ele com amido, essa glicose aumenta e aumenta esse suprimento de energia. À medida em que você oferece uma fibra, então uma fibra de alta energia, existe a dúvida. A primeira dúvida, será que essa fibra supre a necessidade de glicose do exercício dele? Será que essa fibra aumentando a retenção de água não vai levar a uma quantidade de água, de lastro, de peso e poderia prejudicar o exercício? Então, essas perguntas nós tentamos responder e a literatura também tem muita coisa com relação a isso e se mostra que a substituição do milho por casca de soja, que é uma fonte de fibra de alta energia, ela supra a quantidade de glicose necessária para o cavalo em exercício, ela aumenta a produção fecal, aumenta a retenção de água, mas ao que parece isso não tem prejudicado o desenvolvimento, o desempenho do cavalo de esporte. O modelo, nós usamos o modelo cavalo pantaneiro, isso daí para qualquer cavalo de esporte, para o cavalo de corrida, para o nosso cavalo de laço comprido, isso daí é muito aplicado. Então, aumentando a substituição do milho pela casca de soja, nós temos um suprimento de glicose suficiente para atender a demanda de exercício, nós temos uma melhor retenção de água, um melhor conforto para o animal de uma forma geral. Então, nessa alimentação, esses alimentos são processados, então é feito, no nosso caso, é feita uma ração à base de milho, farelo de trigo, farelo de arroz, aveia e um núcleo mineral, então e aí é substituído, então foi substituído, nós tínhamos 3 rações, uma ração que não tinha casca de soja e tinha milho, a outra tinha 25% de casca de soja em substituição ao milho e outra tinha 50% de casca de soja e 0% de milho. Então, isso é feito com cavalos estabulados, nós temos um laboratório de metabolismo animal na universidade, os animais são estabulados, a sua alimentação ela é controlada, seu consumo de água, o seu comportamento, e aí são feitas essas variáveis operacionais que nós coletamos para oferecer essas informações sobre a alimentação animal. O resultado, os resultados são bastante promissores, porque a gente percebeu que o nível de glicose sanguínea, ele se manteve estável com um cavalo que recebe casca de soja, principalmente durante o exercício. Então, durante o exercício, o cavalo que recebe a casca de soja, ele mantém o seu nível de glicose normal, o que indica que a fibra está fermentando no intestino grosso, está produzindo ácido propiônico e isso está gerando glicose para o cavalo. No caso do milho, cuja fonte de carboidrato é o amido, você tem um pico e esse pico na hora do exercício ele fica até um pouco abaixo daquele observado para a casca de soja. Também uma informação interessante é a parte de volume fecal. Então o cavalo ele tem um maior volume fecal e isso é interessante que leva a bem-estar para o cavalo. Então ele tem maior quantidade de água nas fezes, então ele produz maior volume e isso daí é uma indicação de bem-estar para ele. O cavalo ele é considerado um animal pet, então é um animal que nós temos que ver a questão de bem-estar e longevidade dele. O cavalo é o nosso nobre amigo, então a alimentação para ele, ela tem que visar essa longevidade do cavalo e esse bem-estar dele. E a alimentação com fibra de alta digestão, com alta energia, ela tem mostrado isso, ela tem levado ao bem-estar do cavalo. E economicamente se mostra viável também.
Então, porque nós temos, por exemplo, essa fonte de fibra de alta energia como a casca de soja, existe muita casca de soja disponível no país que poderia ser utilizada, incorporada na alimentação do cavalo. Então, isso daí é uma pesquisa que pode ser aplicada para as grandes indústrias de ração, para as indústrias regionais de ração, para o pequeno produtor, para o produtor de cavalo que faz a sua ração. Então, ela poderia ser aplicada para os diversos segmentos da cadeia de nutrição do cavalo.